todos, meu nome é Daniel Oliveira, advogado familiarista, com mais de 15 anos atuando somente em casos de família e sucessões. Eu queria contar um pouco da minha história. Eu tenho mais ou menos quase 20 anos de profissão no direito e comecei lidando com os mais diversos litígios que vocês possam imaginar. Como estagiário, logo peguei a defesa de uma seguradora de saúde. A seguradora negava cobertura para os seus pacientes, e nós que teríamos que ser esse advogado do mal para defender a seguradora nessa negativa que ocorria. Perdíamos quase todas as ações, mas naquele momento eu entendi que o litígio favorecia a seguradora, porque somente 10% dos segurados entravam com ação judicial para conquistar seus direitos contra a seguradora, e ficando 90% de fora dessa relação. Então, valia a pena para a seguradora recusar alguma cobertura, porque um em cada 10 só entrariam na justiça contra ela. Posteriormente a isso, fui para o mercado empresarial, defendendo empresas em recuperação judicial. Este mercado altamente de negocial e litigante também, quanto mais tempo perdurava, parecia, né, as relações da empresa, quanto mais tempo ela perdurava, mais existia a oportunidade dela poder escapar de alguma cobrança, de algumas outras coisas. Era para isso que aconteciam as recuperações judiciais. Entendendo que o litígio era peça-chave para que a empresa em recuperação pudesse se levantar ou se reerguer financeiramente. Posteriormente a isso, acabei vindo aqui virar sócio no escritório de direito de família. Logo no começo, quando entrei na sociedade, tínhamos mais de 10 advogados trabalhando conosco, eu e meu sócio. Muito mais de uma centena de clientes e ações que defendíamos a ferro e fogo, sempre guarda, alimentos, sempre de forma muito litigiosa. Naquela época, tudo era judicial e o litígio sempre poderia se cobrar uns valores bem mais elevados, porque é assim que funciona. Quando é acordo, os valores são menores, mas quando é litígio, vários processos, e vocês vão ver isso nas minhas aulas que eu tenho que apresentar para vocês, os valores se elevam de sobremaneira. Mas ao mesmo tempo, o nosso escritório tinha uma problemática. Tínhamos uma folha de pagamento muito alta. E eu comecei a perceber, acompanhando o financeiro, que os processos rendiam bons clientes, porque nós temos bons clientes conosco, mas toda aquela estrutura que nós financiávamos para tocar essas centenas e centenas de ações litigiosas de direito de família, acabava também não valendo a pena também para o dono do escritório. O custo fixo era muito alto, as ações se avolumavam, cada cliente que entrava eram 10 ações, 8 ações, e depois de muito tempo percebendo que a maior parte das ações importantes que a gente tinha em nossa carteira somente terminavam depois de muito litígio na forma de acordo entre as partes, foi que eu entendi que o litígio não vale a pena. Nosso judiciário é muito moroso, o nosso judiciário nunca se sabe as decisões que vão sair. Então, é importante que a pessoa saiba que pode ser que no litígio ordinário ela vai litigar por mais de 10 anos. Um inventário, mais de 10 anos, um divórcio, onde tem que se descobrir bem, 5, 6, 7 anos, sem ver o seu direito. Hoje estava num programa de rádio fazendo uma apresentação e fascinou a história de uma mulher que teve toda a sua reerguimento, deixando de ser CLT, depois se separou do marido e teve que dar um restart na sua vida. É muito doloroso e às vezes a justiça não vai trazer para você no litígio a tempo o que você precisa. Mesmo você tendo direitos, mesmo existindo bens e tal, a justiça é morosa. Então a gente vem aqui para dar um pouco mais de noções para vocês, melhores, de como funciona o direito de família. Este curso que eu estou lançando agora, ele é bem dedicado a você que, pô, ficou na dúvida, né? Se tô com uma relação que não tá muito legal, então o que que eu vou fazer? Seria bom você assistir esse curso, porque daí você vai entender quais são os seus direitos, deveres, valores de honorários de advogados. Tem também aquela pessoa que está na iminência de se separar. Horas. Eu preciso do advogado, estou na iminência de se separar. Mas aquele advogado, mesmo ele não sendo da minha comarca, ele disse que ia mostrar como é que cobra os honorários. Pô, então talvez seja importante também ver o curso. E talvez, por que não, para você que vai casar, para entender quais são os seus deveres no casamento, quais são os seus direitos, quais são os direitos dos filhos. O que me tocou a fazer esse curso foi porque recentemente eu passei por um processo de divórcio e que não foi tão doloroso,
Por quê? Porque eu e a minha ex-esposa tínhamos diálogo, somos amigos até hoje. É lógico que é uma situação ímpar, mas com diálogo, com a oferta de informações, entregando seu imposto de renda, mostrando para outra pessoa qual que é a sua situação financeira, dando todo o entendimento, sentando para decidir os alimentos do seu filho, com certeza a relação pode se perdurar para uma amizade no futuro. Se o casamento deu certo até quando durou, que essa longa amizade se perdure, porque os nossos filhos dependem disso. Temos sempre que colocar os nossos filhos em primeiro lugar. Eu sou um advogado vanguardista, porque eu sou um dos poucos na internet que fala sobre o acordo no divórcio. E eu não entendo por quê. Porque se o advogado entendesse, e eu acabei entendendo na prática, na pele, depois de mais de uma centena de divórcios, o desconforto, a tristeza que guardamos dentro do peito, por todo esse processo mesmo de divórcio, tudo que pode ser escrito ali, porque coisas que estão escritas ali não se apaga nunca mais, o processo é público. E você sempre vai remoer aquilo que está lá escrito. E às vezes tudo aquilo foi escrito só para conquistar um direito que às vezes nem sei se é tão importante, ou depois que acaba o conflito, até fica minimizado. Ah, pede a guarda, mas depois fica tudo bem, e o pai cuida bem, ou a mãe cuida bem, não tinha por que mesmo pedir a guarda, mas foi escrito ali todos os motivos que levaram a pessoa a pedir a guarda e por que que tem que tirar da outra pessoa. É muito penoso, gente. Então, entendendo que eu tô aqui junto com vocês para passar essa jornada com vocês, entendeu? Obviamente, lembrando vocês, antes de mais nada, você está tomando essa decisão do divórcio e você precisa entender isso por impulso? É racional ou é emocional? Porque se for emocional, eu aconselho você a esperar um pouco, dar uma acalmada na cabeça, procurar um bom psicólogo e ver se é isso mesmo, para você ter certeza e tomar a decisão da forma mais racional possível. Porque, afinal de contas, o casamento e a união estável nada mais são do que um contrato que você precisa dissolver. E mesmo, doutor, mas eu estou numa separação de fato, que eu saí de casa e está tudo bem assim. Enquanto você não regularizar essa situação, você não vai conseguir ter uma relação estável com outra pessoa, porque você precisa terminar essa relação primeiro. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, sem pressa, sem correria, e fazendo a coisa da forma mais calma, tranquila e mantendo um bom relacionamento com as partes para perdurar essa relação para o futuro próximo. Eu convido a todos vocês a assistirem meu curso. Vai ser de grande valia, vai ser para mim um prazer atender vocês e vai estar lá no site da plataforma essa possibilidade de marcar uma reunião com um belo desconto pelos assinantes do meu curso. Muito obrigado e será um prazer participar dessa jornada com vocês. Estarei sempre aberto nas minhas mídias, nos meus contatos telefônicos, para responder algumas questões que sejam mais simples para vocês, mas também aguardando que vocês marquem reunião comigo, que a gente possa conversar mais a fundo sobre o seu caso. E aí, você tem aí um caso que você não tem certeza, você não sabe muito bem para onde ir? Por que não marcar uma reunião comigo e a gente pode debater o seu caso e eu dar o maior esclarecimento possível sobre essa situação. Com grande prazer que eu os recebo nessa jornada descomplicando o divórcio. Até breve.